Se você fosse ameaçado por um lobisomem, ou se você desse de cara com um lobisomem e no outro dia ele falasse para você que ele te viu naquela estrada deserta, o que você faria? Se você gosta de uma boa história de lobisomem, prepare-se, porque é noite de lua cheia e eu vou trazer alguns relatos desse ser lendário para vocês. Mas antes de irmos para os relatos, entenda um pouco desse ser misterioso. Algumas lendas que circulam por aí diz que algumas coisas têm que acontecer para surgir um lobisomem. Uma das lendas diz que se você for muito mal e bater na sua mãe e a mesma a amaldiçoar, você se tornará um lobisomem. Na próxima noite de lua cheia, esse filho, independente de ser homem ou mulher, irá sair vagando por aí, em meio à escuridão, uivando como um lobo, comendo e destruindo tudo que ver pela frente, sem piedade. Outra lenda diz que se você for mordido ou arranhado por um lobisomem, você também pode receber essa maldição, a qual muitos temem, outros até desejam. Em todas as noites de lua cheia, eles saem à procura de um estábulo de cavalo ou cocheira e se espojam no chão, rasgando suas roupas, e após a transformação dolorosa, na força do luar, eles saem em disparada, famintos, em busca de suas presas. Eles precisam correr 7 cidades e visitar 7 cemitérios a cada noite de transformação. Porém, tem que voltar para casa ou para o lugar de início de transformação antes do pôr do sol. Caso contrário, se tornarão lobisomens para sempre. Como sabemos, que são poucas horas de tempo que ele tem para concluir esse percurso, porque são meia-noite quando eles iniciam, a transformação, e voltam a partir das 5 horas da manhã, quando o sol está se pondo, Então ele tem que ser muito rápido. Por isso alguns cogitam sobre a rapidez do lobisomem. Ele é um ser muito veloz. Alguns dizem que precisa seguir uma arma com bala de prata ou um punhal de prata para que eles sejam mortos. Em seguida, colocar fogo no ser horrendo. Isso matará o lobisomem. Bom, meus amores, agora que vocês entenderam um pouco, sobre a lenda do lobisomem, eu vou trazer aqui para vocês alguns pequenos relatos de alguns inscritos do canal que confirmam que viram um lobisomem ou algum parente seu viu. Bom, gente, a primeira história, que eu vou contar para vocês aqui é de uma inscrita do canal. Ela disse que na época ela era muito nova, mas o pai dela foi quem passou por essa experiência. Ela diz que antigamente, o pai dela contava essa história para ela, que ele morava nesse engenho chamado Sabiá-Boi e gostava de uma mulher. As pessoas vinham até ele e diziam: seu fulano, sua esposa está correndo um bicho. Mas ele não acreditava, ele não dava crédito. Ela disse que ele notou, que tinha algo estranho nela, porque todas as noites ela saía e não dizia para onde ia. Ele ia dormir, enquanto ele estava dormindo, ela saía. Quando era no outro dia, as pessoas comentavam, para ele: seu fulano, sua esposa tá correndo um bicho, muita gente já viu. Mas ela disse que teve uma noite, que ele disse assim: quer saber de uma? Eu vou tucaiar, eu vou ver se isso é verdade mesmo. Aí ele, como de costume, ali tomou café, dormiu, ficou lá, fingindo que estava dormindo. Aí ele viu, quando ela entrou dentro do quarto, começou a tirar todas as presilhas que tinha ali no cabelo dela, e fez assim com o cabelo, abriu a porta e foi toda disparada, correndo. Daí quando foi pela manhã, ela ali fingiu que não tá nem aí, como de costume. Aí ela chegou, entrou, começaram ali a conversar, começou a tapear por ali. Ele se sentou no sofá, ela sentou-se do lado dele, se deitou e colocou a cabeça no colo dele.
Aí ela disse que ele percebeu enquanto conversava com ela, que ela ali abriu a boca, ele começou a ver fiapos de cabelo entre os dentes dela. Aquela nojeira na boca dela, cheia de pelos de bicho, né? Acho que as coisas que ela comia, né? Ficou ali entre os dentes dela. Aí ele, você vira bicho, sua condenada, desapareça da minha casa, porque senão você vai virar bicho e vai me comer. Aí ela disse que ele disse, né? Ontem eu tive a realidade, algumas pessoas vinham me avisando que você corria bicho, eu não queria acreditar. Mas eu tô vendo que nos seus dentes que você tava comendo alguma coisa, né? Você corre bicho mesmo, sua condenada, desapareça da minha casa, né? E ali ela nem quis se justificar. A moça disse que ela foi embora, não se justificou em nada, que ela foi embora e pronto. Foi isso que aconteceu. Essa é outra história de lobisomens que eu vou contar pra vocês, né? A moça que nos conta essa história disse que vivia num sítio chamado Baité, né? Ela vivia ali na casa de uma senhora, só que às vezes ia pra casa de uma irmã dela jogar dominó com alguns amigos. E o proprietário dessa casa diziam-se que ele corria lobisomem. Ele era um ser alto, magro, né? Bem estranho ali, mas era aparentemente uma boa pessoa, se dava super bem com todo mundo. Enquanto ela estava jogando o dominó nessa casa, ela falou que percebeu que ele estava muito agoniado, como se algo estivesse incomodando ele. Como era noite, né, ali de lua cheia, todos nós sabemos que o lobisomem ele tem um momento ali de transformação dele, né? Então ela disse que quando era esses dias, né, percebia-se que ele ficava bem agitado dentro de casa, né, e algumas pessoas já ficavam com medo, mas ela dizia no coração dela que queria ver, ela tinha essa curiosidade em ver ele se transformando em lobisomem. Daí, de repente, esse cara sumiu, né, e continuaram ali jogando dominó. Quando terminaram o jogo, né, ela ia embora voltando para casa e ela disse que quando ia passando por baixo de um pé de jaca, ela disse que teve a visão mais horrível que ela já viu na vida dela até hoje. Então ali ela disse que viu ele com as mãos tudo ficando peludas já embaixo desse pé de jaca, né? E ele viu ela, detalhe, ele viu ela, mas não mexeu com ela. Ela disse, de repente ali ele se transformou e saiu aquele cachorro enorme no meio do mundo. Daí ela se apavorou, saiu desesperada, voltando para casa, correndo, chegou gritando lá pela dona da casa, né, onde ela estava morando, né, e ela disse ali que começou, dona fulana, eu vi um bicho ali. E ela, que bicho? Ela começou a dizer, olha, fulano de tal, que eu tava jogando dominó na casa dele, eu vi ele se transformando em lobisomem. Ela, essa história é velha, que todo mundo já sabe disso, minha filha, entre para dentro que é o melhor que você faz. Ela disse que passando-se os dias ali, né, se ajudou ela e algumas primas, iam para a casa de outra familiar dela que morava nesse engenho junto com elas ali. Elas estavam indo pela estrada, ela disse em um corte, assim, um caminho, né, onde tinha muitos pés de banana, né, era muito esquisito, era muito respeitado, pouquíssimas pessoas passavam nesse lugar, porque fazia muito medo. Aí ela disse que ia com as primas dela e quando iam passando por essa estrada, onde é muito esquisita, ela disse que embaixo, assim, é um rio bem grande, né, tem as bananeiras, né, do outro lado, assim, é uma barreira, as canas, e tinha um aceiro de cana. Pra quem não sabe o que é um aceiro de cana, é tipo um lugarzinho, assim, onde eles limpam, né, e colocam ali, juntam a cana, que é pra tocar fogo quando querem queimar a vagem de cana, né, pra usina colher e fazer o açúcar. Aí ela disse que nesse bendito lugar tinha um cachorro enorme. Aí elas ali ficaram com medo, olharam e disseram, vixe, meu Deus, que cachorro grande, né? Mas a prima dela começou, sai pra lá, cachorro, sai daqui. Era um cachorro grande mesmo, de grande porte, todo negro, e ele não saiu do lugar, ficou lá parado em cima dessa barreira, olhando pra ela. Daí no outro dia ela disse, né, que foi lá na casa desse homem visitar a mãe dele, até porque lá era costume dela ir lá, né, porque ela gostava de jogar lá às vezes. Ela disse que ele perguntou a ela e a prima dela, vocês me viram ontem à noite? Porque eu vi vocês. Ela, oi, como é a história? Aí ele, vocês me viram ontem à noite, eu vi vocês quando vocês iam passando. Ela disse que parou pra pensar assim, aí começou a juntar as coisas, né, noite de lua cheia, noite clara ali, daquele cachorro na beira da estrada, né, que ficou ali parado olhando pra elas, né, então ela disse, eita fulana, com a prima dela, o cachorro na estrada foi ele.
Só que ela disse que ele não mexia com ninguém, apenas corria bicho porque fazia parte da sua maldição. Mas, tirando isso, era um cara normal. Bom, meus amores, vamos agora para a última história desse relato lobisomem, né? Porque o vídeo já tá bastante grande e eu não quero deixar muito grande, porque senão vai ficar muito cansativo aqui para vocês, tá certo? Então vamos lá. Bom, gente, quem nos conta esse relato é um morador lá da cidade de Alagoas, né? Ele diz que teve uma época que seu pai foi ameaçado por um lobisomem. Ele disse, né, que em um engenho chamado Bom Jesus morava uma mulher onde batia muito na sua mãe. Como ela fazia isso, as pessoas lá começavam a falar que ela corria bicho. E detalhe, ela às vezes confessava que realmente corria bicho. Daí ele disse, né, que morava ele e a família dele nesse engenho oriental, só que às vezes o pai dele precisava com a mãe ir para a cidade fazer compras, né, principalmente em finais de semana. E para sair desse engenho onde eles moravam, para chegar até onde essa moça morava, atravessava-se uma floresta ali muito grande. E começou-se ali o boato, né, que tinha alguém correndo bicho, que as pessoas estavam vendo algo estranho correr pelas ruas à noite. Né? Então ali eles ficavam com medo de passar lá pela floresta, né? Mas como era dia, eles iam. Daí o pai dele ficava lá, a mãe dele fazia feira e vinha embora. E ele ficava lá, né? Pra curtir, ir pra alguns lugares e curtir lá. Então, né, essa moça, que as pessoas falavam que corria bicho, né? Estava também na feira. E sempre que via o pai desse rapaz que nos conta esse relato, ele disse que ela pedia a ele R$2. Hoje em dia, R$2 praticamente não vale quase nada, né? Mas antigamente valia muito, né? Então na época, né, ele disse que ela pedia ao pai dele R$2. Todos os dias que ela via ele na cidade, ela pedia. Só que teve uma vez que ela foi pedir ao pai dele e o pai dele disse, eu não tenho dinheiro trocado não. Aí ela falou que veio rim, quando eu correr lobisomem eu vou atrás de você. Aí ele disse, vá sua condenada, vá atrás de mim quando você correr bicho, que eu vou dar o que você quer. Toda vez que você me pede dinheiro, eu lhe dou. E agora só porque eu não tenho dinheiro trocado para lhe dar, você tá dizendo que vai me pegar? Aí ela disse, eu vou lhe pegar e vou pipinar você todinho para as formigas e lhe levar pro buraco. Daí passou-se os dias, né? O pai dele ali já ficou atento, né? Disse, será que ela vai vir mesmo? Mas eu vou esperar. Era a noite de lua cheia. Ele foi dormir cedo, ali junto com os filhos, a esposa, né? Eu esqueci de relatar que ali ele tinha muitos filhos. E tomaram café à noite e foram dormir cedo. Porém, ali o pai dele não dormiu, não. Ficou esperando a ameaça que o lobisomem fez para ele. Ele conta, né, que era um lugar pequeno onde eles moravam, nesse sítio oriental, né? Só tinha 2 arruados de casa e a mata acima. Daí, de repente, o pai dele começou a ouvir os cachorros latindo. E os cachorros ali, ele disse, isso é o bicho. Aí saiu pra fora, do lado de casa, né? Pegou uma laxa de lenha e os filhos dele ali começaram, não, pai, entre pra dentro. Ele, não, ela vai me pegar. E antes dela me pegar, eu vou pegar ela. Então ele ficou ali do lado da casa, né, esperando o bicho passar, porque ele disse que só tinha um caminho, né, que era o caminho de frente de casa. Então ela ia passar por ali. Então quando ele viu que ela estava quase chegando perto, né, ele pegou ali uma laxa de lenha e jogou com tudo de longe, né, e acertou diretamente o bicho. E ele saiu ali desesperado, o bicho saiu correndo e os cachorros atrás. Aí o pai dele correu atrás, né? Começou a gritar, né? Ali os moradores, todo mundo começou a sair de dentro de casa, né? Ele disse ali que ela correu para a sede do engenho, né? Atravessou a floresta, né? E foi embora. E ele disse que no outro lugar também, outra moradora também viu quando ela passou correndo aquele bicho preto enorme. Bom, gente, isso foi no sábado, né, ele disse. Então, quando foi, né, na segunda-feira, alguns moradores foram para o hospital lá desse lugar. E quando chegou lá, disse que viu essa moça fazendo um curativo na perna, porque estava com a perna machucada. Então, essa bendita dessa moça que batia na mãe, realmente corria bicho. E eles ali sabiam. Então é isso, né, gente? O lobisomem, ele é um ser misterioso. Então pode ser um tio, um pai, um irmão, uma namorada, um namorado, alguém da sua família,
e você não sabe. Pode ser aquele mais próximo a você e você não faz nem ideia. Eles ficam apenas esperando a próxima noite de lua cheia para cumprir mais uma vez a sua sina. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem, por favor, nos ajudem aqui. Vou deixar também aqui o link do Instagram do canal. Nos siga lá, porque tudo que acontecer aqui no canal eu vou publicar lá, então vocês vão ficar por dentro sabendo, tá certo? Quero também dizer para vocês que se você tem alguma história, quiser compartilhar, entre em contato comigo por lá, né? E a gente conversa e quem sabe no próximo vídeo eu vou contar a sua história, tá certo? Um grande beijo, até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau!